Meus queridos irmãos e minhas irmãs, estamos na semana onde a igreja celebrou, no domingo que passou, o dia da palavra de Deus, o dia da palavra de nosso Senhor. E de um modo muito simples, a palavra de Deus hoje irradia na igreja, que nos convoca, que nos exorta a nos deixarmos transformar, a nos deixarmos moldar pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, a palavra de Deus que é eficaz, a palavra de Deus que tem como objetivo iluminar a vida do homem. A iluminação da palavra de Deus na vida do homem vai fazer com que o homem encontre ali um porto seguro, uma palavra de autoridade, capaz de se apoiar e de seguir sem titubear. A palavra de Deus nunca volta para Deus sem causar um efeito. Assim nos diz São Jerônimo, o grande tradutor da Sagrada Escritura para a língua latina, que lá pelo ano 300 ele vai traduzir as Sagradas Escrituras e vai, nos seus comentários, dizer de um modo muito prático: a palavra de Deus, ela sempre causa um efeito na vida do homem, seja um efeito positivo de uma mudança de vida, ou seja um efeito condenatório por desdenhar ou por deixar de lado a palavra que o Senhor, o bom Deus, nos dirige. Ou seja, a palavra, ela nunca volta para Deus sem causar um efeito. Só que, minha gente, olha, cada vez mais a geração humana vai vivendo e vai sendo, de verdade, uma geração que desconhece a palavra de Deus, que não tem intimidade com a palavra, que não se deixa nortear pela palavra, que não se deixa iluminar pela palavra. É por isso que nós vemos no século XXI a raça humana vivendo de um modo muito frívolo, de um modo muito artificial, vivendo de um modo muito vazio, onde muitas vezes as pessoas acham isso normal, mas não. Cada vez mais o homem vem se esvaziando. Por quê? Porque ele se deixa ludibriar pelas coisas passageiras e não se deixa inebriar-se pelos ensinamentos de Deus. Não se permite preencher pela palavra de Deus. E é por isso que nós vivemos em um momento da história onde o homem está muito vazio, onde o homem perdeu o sentido, onde o homem muitas vezes perdeu a razão de ser de Deus. É por isso que nós vemos uma sociedade que vive na escuridão, uma sociedade que está perdida, que não sabe para onde caminhar, uma sociedade onde não se deixa mais iluminar pela palavra de Deus. Olha, eu estava vendo uma reportagem, agora poucos minutos antes de vir para
aqui a igreja, sobre uma universidade da minha terra, onde a reitoria da universidade teve que suspender as aulas a partir de hoje por 15 dias, devido à absurda quantidade de uso de drogas. E aí, a reportagem falava que tanto os alunos quanto os professores consomem normalmente em sala de aula a droga. E aí, a Polícia Federal pediu um apoio à Polícia Militar, porque não tinha efetivo para combater o tráfico e o uso de drogas num espaço daquele tamanho. E por incrível que pareça, surgiu um comentário que dizia assim: na reportagem, se a Polícia Militar adentrar no campus, vai ferir a liberdade de expressão, vai ferir a capacidade de pensar. Por quê? Porque a universidade tem por norte a liberdade, e a polícia sempre teve por norte um modo ditatorial. Caramba, eu fiquei pensando. A liberdade do homem para pensar passa pelo uso de entorpecente. Não tem como a gente não dizer que uma sociedade dessa está passando por uma absurda inversão de valores. Por quê? Porque um local onde se deveria se fazer bons profissionais, onde se deveria ser o berço de cultura, a gente vê uma situação tão deprimente, tão triste. Mas por quê? Porque nós observamos esse esvaziamento do homem, que não se deixa conduzir, nortear por Deus. E é claro que vai sempre viver rastejando como cobra o homem, ao invés de voar como águia. Aqui eu estou dando um exemplo. Por esses dias, eu também vi, não sei se alguém aqui mais na igreja viu, uma arte em uma árvore que eu nem assisti esse vídeo direito, porque eu não gosto de blasfêmias, mas uma arte onde se apresentava também um professor de uma universidade de um modo totalmente devasso a Cristo Jesus. Aqui no Brasil, não é num lugar distante. Então vejam que não existe mais liberdade no homem que não tem Deus. Mas o que existe é uma pseudo-liberdade que nós podemos chamar de libertinagem. Homens e mulheres que não têm mais a Deus como norte, que perderam a capacidade de temer a Deus, que não se deixam mais guiar pela palavra de Deus, e que os valores não são mais sólidos, mas são valores plásticos que vão se adaptando de acordo com as circunstâncias. E a fé é cada vez mais banalizada, ridicularizada e não vivida. Então é importante que nós católicos entendamos que nós somos chamados a ser luz. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama. O cristão,
ele, ao ser iluminado pela palavra de Deus, deve verdadeiramente reluzir lá fora, dentro de casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, e mostrar ao outro que a vida do ser humano é feliz quando é uma vida vivida na claridade, porque se deixa iluminar por nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela tem esse objetivo de nos iluminar. Iluminar as nossas vidas, iluminar as nossas decisões, para que nós possamos ser cada vez mais de Deus e cada vez mais rompidos com o mundo que não quer saber de Deus. Nós temos que ter um norte muito sério em nossa mente. Se determinada coisa é de Deus, eu participo, eu me deixo envolver. Se ali Deus não tem espaço, pode ser um ambiente, pode ser uma amizade, pode ser uma relação, pode ser uma música. Se ali Deus não tem espaço, eu não posso usufruir. E preciso me deixar guiar pela palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ser de Deus é muito mais do que simplesmente dizer: eu tenho Deus no coração. Ser de Deus é muito mais do que dizer lá fora: eu amo a Deus. Ser de Deus consiste em caminhar todos os dias na intimidade com Ele, na proximidade com Ele, cada vez mais desejoso de nosso Senhor. É por isso que o salmista hoje, de um modo esplêndido, vai cantar: é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Aqueles que buscam a face de Deus, procuram a Deus em tudo e encontram a Deus, porque o Senhor, o bom Deus, se deixa encontrar por aquele que busca dia e noite sem cessar as bênçãos do Senhor, o bom Deus. Vamos ficar de pé.